Eu tive o prazer e o privilégio de ministrar a palavra no dia 5, que foi o dia da apresentação do Hilel com as crianças. E tive também o privilégio de continuar essa palavra no domingo às 18 horas. E a pergunta era: quem é Jesus? E nós discorremos um pouquinho, né? A gente falou sobre... Nós insistimos muito de que é praticamente impossível nós esgotarmos essa resposta. Nós passaríamos muito tempo, talvez a nossa vida inteira, e nós não conseguiríamos esgotar a grandeza que é Jesus. Mas o texto, por que eu estou falando isso? Se você não esteve aqui e quer saber o que foi ministrado, você consegue acompanhar isso pelo canal da igreja. Tem as duas mensagens, tanto a do sábado quanto a no domingo, que é uma completa a outra. Mas eu estou falando isso não porque essa aqui é a terceira mensagem, não é uma série, mas porque o texto que nós vamos ler hoje é a continuação, ou é o capítulo seguinte ao que nós lemos no sábado. No sábado nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de João. Nós lemos o capítulo... nós gastamos mais tempo, na verdade, com o versículo 6. E hoje nós estamos e vamos ler um trecho da palavra que está no capítulo seguinte ao capítulo 14, que é o capítulo 15, porque é assim que funciona. Antes do 14 tem o 13 e depois do 14 tem o 15, amém? Amém, ainda bem que vocês concordam comigo. Então nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, tá? Provavelmente não vai aparecer aqui no telão, eu acho, ou vai? Não vai, né? Tá. Então, você pode pegar a sua Bíblia aí, ou de papel, ou no celular, como você estiver usando, e acessar ela aí no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. A versão que eu estou utilizando aqui para todos os textos, na verdade a gente vai focar muito nesse texto, é a NVT, tá? Se você quiser pegar aí. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Você pode baixar sua cabeça, vamos fechar os olhos, orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo. Não existe nenhuma outra maneira de nós começarmos esse tempo, a não ser agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de poder adorar ao Senhor, ó Pai, livremente, e também de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, a minha oração como mensageiro nessa noite é para que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu sou apenas um instrumento, mas a palavra é sua, quem realiza a obra é o Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, fala com o teu povo, que eles saiam daqui transformados pela tua palavra, transformados, ó Pai, não por qualquer palavra persuasiva, que eles não sejam convencidos pelo conhecimento humano, mas que sejam convencidos pelo Espírito Santo, ó Pai, o Espírito Santo da verdade, que seja assim. Eu oro, Senhor, para que no meu lugar falível, ó Pai, como um instrumento, que o Senhor complete aquilo que me faltar nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus, fala
conosco, é o que te pedimos. Nós declaramos que o nosso ouvido está aberto, de que a nossa mente está alerta e o nosso coração receptivo para a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse também provavelmente é um texto que, se você, eu perguntei aqui, né, nós não temos visitantes aqui, então provavelmente você está aqui, você veio para cá porque você é daqueles que amam os cultos na semana, são aqueles que têm sede por mais de Deus, por mais do Senhor, e vieram para cá e falaram: preciso buscar o Senhor mais uma vez na igreja. Se você é um desses, você provavelmente também já ouviu esse texto. Na pregação de sábado eu citei esse texto, falando como Jesus se auto-revela, e Ele é o próprio Jesus que está falando aqui: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. E todo o texto que a gente está seguindo aqui. Eu não sei como que é com você, mas eu sei que eu sou nada especialista em agricultura. Não sei nada. O máximo, a minha experiência com agricultura provavelmente foi quando eu era muito criança, plantando feijão no algodão. Provavelmente você já fez isso também. Pegava o feijão, enrolava com algodão, colocava num copinho plástico, um pouquinho de água, não podia, o que eu sabia que não podia pôr muito, mas também não podia ficar sem, e muito rápido aquilo ali começava a germinar, e essa é a minha experiência com agricultura. Algumas pessoas dizem que todo homem precisa ter filho, escrever um livro e plantar árvore. A única coisa que eu fiz até agora foi ter filho. Não plantei árvore e ainda não escrevi um livro. Tenho planos e projetos, né? Tenho até ideias, mas não fiz essas coisas. Então eu não tenho muita experiência com agricultura. Não só que eu fui tentar entender. É fácil para a gente entender que Jesus está falando de que Ele é a videira verdadeira, então Ele é a árvore, vamos dizer assim, e de que nós somos os ramos, então aquilo que sai da árvore. Mas eu fiquei pensando sobre o que era o lavrador, né? E aí eu fui pesquisar o que era o lavrador, para você ter uma ideia de como o meu conhecimento de agricultura é amplo. Eu descobri que o lavrador é um termo muito abrangente, que designa a pessoa que trabalha com terra, seja como trabalhador, proprietário ou em outras funções relacionadas à agricultura. Não resolveu muito o meu problema. E aí então eu fui para o que significa, ou a palavra que foi usada no original do grego aqui para agricultor, e a palavra é georgos, não sei se é assim que pronuncia, mas significa o dono da vinha. O meu Pai é o dono de todas as coisas, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Então, quando a gente vê aqui, a gente entende que Deus é o dono da vinha e Ele está de olho no que a vinha está produzindo, em tudo que está acontecendo. Ele está acompanhando, tanto para cortar e lançar fora, quanto para podar, para que haja um melhor crescimento. E isso me lembra o meu outro contato com, eu estou falando de agricultura, mas talvez não seja bem agricultura, com essa questão de plantação, era o fato de eu ver a minha mãe cuidando de samambaia em casa. Então, eu já contei algumas vezes, a gente morava num apartamento pequenininho na Coab, mas tinha bastante samambaia. Tinha tanta samambaia quanto gente. E a minha família é uma família da Bahia, então sempre tinha bastante gente lá em casa. Então, na mesma medida que tinha gente, tinha samambaia. E aí eu sabia que minha mãe, de tempos em tempos, ela olhava as folhas que estavam mais secas e ela arrancava aquelas folhas. Se ela estava fazendo certo ou não, eu não sei. Mas eu sei que ela fazia isso, e o que a gente, quando perguntava a explicação dela, não, a gente tira essas aqui que já secaram e já morreram, para que a planta possa gastar energia com aqueles ramos que ainda estão ali, com aqueles ramos que estão vivos. O que minha mãe fazia está correta, ela condiz com aquilo que o texto está falando, sobre o lavrador, que está de olho na plantação, está de olho naquilo que está acontecendo, e se for necessário, ele vai
podar para que aqueles ramos que ainda estão em pleno funcionamento continuem funcionando e que a planta continue gastando energia com essas que estão funcionando bem, né? E, enfim, a gente entende então que Jesus é a videira e que Deus, o Pai, Ele é o dono da vinha. Ele é o dono da vinha. É engraçado que quando Jesus faz esse paralelo, Ele está falando sobre uma relação, mais uma vez, de um mediador. Porque olha só que interessante, nós temos o Pai, que é o lavrador, e nós temos os ramos. Mas quem media essas duas coisas? A videira. Quem está no meio dessa história é a videira. Entre outras palavras, Jesus está falando assim: olha, se você não quer ser cortado, você precisa permanecer em mim. Não só precisa permanecer em mim, como eu preciso permanecer em você. E lá, mais um pouquinho para frente, ele repete essa afirmação. Ele vai repetir tudo isso no versículo 5, olha só. Ele fala assim: sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós já entendemos então que quem é o agricultor é o Pai, de que Jesus é a videira, mas nós precisamos entender então quem são os ramos e qual é o papel dos ramos nessa história. A palavra que foi utilizada no grego para ramo é uma palavra grega que é klema, que é ramo novo, flexível, broto, ramo de uma videira, o rebento da videira. Isso me chamou a atenção e eu fui tentar entender o que era o rebento. Em termos gerais, o rebento da videira refere-se a um ramo novo, ou um broto, que emerge da videira, marcando o início do ciclo de crescimento vegetativo após o período do repouso invernal. Olha só que interessante isso aqui. Este processo é caracterizado pelo choro da videira, onde a seiva escorre pelos cortes da poda. Inevitavelmente, se a gente olhar aqui, então o texto está falando que nós aqui, somos os ramos. E esses ramos, então, são os rebentos da videira. Os rebentos da videira, que são esses raminhos novos, eles nascem de um processo chamado choro da videira, que é onde a seiva escorre pelos cortes da poda. E, inevitavelmente, eu pensei no sacrifício de Jesus. Porque eu e você somos o resultado de um dia Jesus ter se entregado na cruz do Calvário e ter derramado sangue por mim e por você. Foi por causa desse sacrifício que eu e você tivemos os nossos pecados lavados, ou para você que já aceitou Jesus que já aceitou o sacrifício de Jesus como sacrifício salvífico, foi este sacrifício, foi este derramamento de sangue que te enxertou na videira verdadeira. Olha só, então eu e você, nós somos os rebentos da videira. Nós somos os ramos novos, que são o resultado natural do choro da videira. E é muito interessante entender que por causa do choro da videira nascem esses ramos, e isso faz com que esses ramos sejam a extensão da videira. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, Ele está falando de que nós somos o produto do seu choro, se a gente trazer para o rebento da videira, e de que você é a extensão daquilo que Jesus um dia começou na cruz. Eu e você somos a extensão, a continuação daquilo que Jesus um dia começou. Nós nascemos do seu sacrifício, nós renascemos, o novo ciclo da nossa vida nasceu deste sacrifício. Então, eu e você somos o rebento da videira. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, e aí, rebento? Nós somos o rebento da videira. Nós somos a continuação dessa videira, resultado do choro da videira. O texto continua, e o texto fala sobre permanecer. Jesus fala, se alguém permanecer em mim.
É interessante que a gente pensa em permanecer sempre como... A gente pode, na verdade, pensar sobre a autorização para permanecer em algum lugar. Porque às vezes a gente pode ser arrancado de lá também. Então, permanecer num lugar pode também significar a autorização para estar em algum lugar. Mas no texto não é isso que está falando. O texto está falando sobre aqueles que perseveram em mim. Perseverar. O texto aponta para perseverar, para persistir. O ramo, ele nasce como um resultado natural do trabalho da videira. O fato da videira ter sido podada, de ter o choro da videira, a seiva, naturalmente nasce o ramo. Mas do ponto de vista do texto, perseverar na videira é um trabalho do ramo. Porque a palavra o significado dela é perseverar, persistir. Olha só que interessante, não adianta, eu disse isso já algumas vezes, o dia que nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, falou, eu quero Jesus, não marcou o fim, não era um fim, era o início, era o pontapé de uma jornada. A cada dia que eu e você, desde aquele dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos perseverando no Senhor, nós estamos persistindo no Senhor, nós estamos permanecendo no Senhor. Se você como ramo, está entendendo essa palavra hoje, entende que essa palavra é para você, e você não quer ser cortado, você tem um trabalho. O trabalho é permanecer, é perseverar. Não tem uma outra maneira. A única maneira de você continuar recebendo vida da videira é se você se manter conectado, e isso significa que você vai ter que persistir. Talvez os ventos virão tentando arrancar você, talvez alguns facões que não são da poda do Senhor vão passar, e nós como ramos vivos, a gente vai ter que se desviar do facão. Às vezes, eu tenho, não sei quantos anos agora já de crente, né? Mas eu cresci na igreja. Quantas vezes eu quis desistir? Quando mais novo, a minha mãe impediu eu de desistir, porque quando eu disse que eu não queria ir para a igreja, ela falou, você vai, nem que seja amarrado. Eu te levo pela orelha se você não for. E eu vou te buscar onde você estiver. Minha mãe não dava, eu não tinha opção. A Alana está aqui, o Renan que estava cantando aqui é meu sobrinho. Então ele sabe, a avó, como que funciona. Mas em outros momentos eu tive que fazer uma escolha. Opções para desistir ou opções para deixar de permanecer na videira e encontrar outros caminhos eu tive. Muitas vezes fui empurrado por situações da vida para não permanecer, para não persistir, mas eu tive que fazer uma escolha, e essa escolha não tem a ver com o nosso histórico, essa escolha não tem a ver com quão bonzinho você é, não, tem a ver com o fato de você entender que você tem que estar conectado. Senão a poda vai vir e você não vai ser aquele que vai ser podado para dar mais fruto. Você vai ser aquele podado para ser lançado no fogo, junto com os outros. O texto diz isso, tá, gente? Estou inventando não, estou falando que aquele que não dá fruto, o agricultor vem, arranca fora, ajunta e lança fogo. É isso que o texto diz. Então eu e você precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. Eu sei que você adora, então você vai olhar para a pessoa do lado e falar assim, eu e você precisamos permanecer. Tem gente que já senta longe para não ter que falar com ninguém, né? Fala sozinho assim, eu preciso permanecer. Nós precisamos permanecer. O texto continua, e a terceira coisa que a gente aprende sobre a videira verdadeira e estar conectado à videira, é que aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, aqueles que persistem, têm um resultado. E o texto diz que esses darão muito fruto. Eu vou ler de novo o versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. O resultado natural de uma conexão permanente com a árvore é a continuidade, que é o fruto. Olha só que interessante. Eu e você só estaremos aptos para
frutificar se eu e você continuarmos conectados. Ou melhor, se você continuar conectado com a árvore, naturalmente você dará frutos. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Como é que está a sua conexão? Porque o resultado natural desta conexão é dar frutos. Quais são os frutos que você tem dado? Essa pergunta vai responder para você mesmo se você está conectado como deveria estar conectado à vinha. Porque o resultado natural é dar fruto. Se você está conectado, você dá fruto. Você só não dá fruto se você estiver desconectado. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que nós temos dado? Nós precisamos pensar isso. Não é, e olha só que interessante, nós fizemos esse comentário recentemente na célula. Uma laranjeira, eu vou usar esse exemplo, ela não faz esforço. Ela não faz esforço para dar o fruto. Se ela está no lugar certo, se ela está bem plantada, se o ramo está conectado, se ela está recebendo os nutrientes, então, o que ela faz? Ela dá fruto, ela dá uma laranja. É natural. Eu e você precisamos frutificar, não porque é nossa obrigação. Nós precisamos frutificar porque faz parte da nossa natureza. Nós somos os ramos que estão conectados à videira verdadeira. E isso precisa mexer com como a gente enxerga a nossa própria vida. Nós mesmos podemos fazer essa autoanálise. Nós podemos olhar para a nossa vida e falar assim: quais são os frutos que eu estou dando? Não estou dando fruto, tem alguma coisa errada. Porque naturalmente, se eu estou conectado à videira, eu dou frutos. É isso que o texto diz. E na sequência, a quarta coisa que a gente vê é como o texto automaticamente combate a ideia de que a gente é capaz de dar fruto sozinho. Porque o texto diz assim, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo não pode dar fruto sozinho. Não existe fruto de ramo sozinho. Eu e você somos dependentes da videira verdadeira. Nós somos dependentes. Não tem uma outra forma, não tem jeito nenhum, não tem nenhum caminho para a gente frutificar se a gente não estiver conectado à videira. Nós não podemos fazer nada. E o próprio Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer, reforçando a necessidade de nós estarmos conectados, de nós permanecermos. Nós precisamos permanecer, porque sem Jesus a gente não pode nada. Nós não podemos nada. E sabe qual que é a nossa dificuldade de entender a nossa dependência de Jesus? Porque nós vivemos a vida inteira tentando ser independentes. Tudo que a gente quer na nossa vida, quando a gente começa a ter um pouco de entendimento, é ser independente. Tudo o que a gente quer é ser independente. Isso aconteceu agora. A Aisha, a nossa filha menorzinha, estava aqui na igreja, a gente estava aqui mais cedo, e ela estava tocando bateria, fazendo barulho. E eu fui ali para tirar ela. E na hora que eu falei, tá bom, agora pode parar, porque o tio, que é o Ednei, o tio, né, que todo mundo vira tio para criança, o tio vai precisar arrumar aí. E aí ela largou as baquetas, e tem um degrauzinho ali, que vocês podem ver. O Ednei falou assim para ela: vem cá, dá a mão que eu te ajudo. Ela falou: não precisa não, pode deixar que eu consigo. E pulou sozinha. Para essa situação, deu tudo certo. Mas quantas vezes eu e você nos comportamos como essa criança que quer ser independente? Quantas vezes eu e você estamos nos comportando como essa criança, olhando o degrau e falando: não, Jesus, precisa não, pode deixar que eu faço sozinho. Jesus, pode deixar que eu pulo. Jesus falando: dá a mão que eu vou te ajudar a pular. E a gente fala assim: precisa não, Jesus, precisa não que eu consigo sozinho. O problema é que
não sei se acontece isso com você, mas normalmente na vida nós vamos enfrentar alguns degraus que são maiores do que a nossa perna. E não tem jeito da gente conseguir sozinho. Só que a nossa necessidade de se mostrar independente faz com que a gente pule esse degrau sozinho. Sabe o que acontece? A gente cai. E quando a gente cai, a gente se machuca, a gente se fere. Essa é a prova de como ser independente. Quando nós falamos do Senhor, é caminhar para aquilo que vai dar errado, para aquilo que vai nos machucar. Talvez a grande vantagem, se você se encontra nesse lugar hoje, é que Jesus também é aquele que depois que a gente pulou de maneira independente, que cai, se machuca, se fere, é o mesmo Jesus que continua com a mão estendida falando: eu estou aqui para te ajudar. Eu não só vou te levantar, como sou eu que vou curar as suas feridas. Sou eu que vou curar você. Mas eu e você estamos lutando o tempo inteiro com essa necessidade da independência. Talvez na nossa vida humana e terrena isso funcione. Não significa que você, com tanto, sei lá, com a idade que você tem, vai ficar morando na casa do seu pai, que você não vai seguir, que você não vai arrumar um trabalho, você tem que ser independente sobre isso, tá bom? Não vai chegar, quem está ouvindo, se você estiver ouvindo na internet, falar: o pastor Diego falou que eu tenho que ser dependente, pai. Estou saindo do emprego, você vai pagar as minhas contas. Está ouvindo, né, Dandara? Talvez na vida, isso sim, mas a respeito de Deus, não. Nós nunca devemos buscar independência de Deus, porque o texto, a própria videira está falando: sem mim vocês não podem fazer nada. A continuação do texto, no versículo 6, João 15:6 diz assim: quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Olha só que interessante. Quando a gente pensa então sobre o que é a videira, que a videira é Jesus, de que nós somos os ramos, nós nascemos da produção do choro da videira, e de que o processo natural para mim e para você é frutificar. Nós vemos que o texto fala: quem não permanece em mim, aquele que não está conectado, aquele que não persiste, aquele que não persevera em mim, é jogado fora. Está falando sobre uma perca, ou sobre uma perda de propósito. O propósito do ramo é frutificar. Se a gente não frutifica, nós perdemos o propósito, nós deixamos de perseverar, e por isso perdemos o propósito. O texto diz que nós ficamos como um ramo imprestável. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. A continuação diz que esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, e isso significa morte. Deus deu a nós um propósito. Você como ramo do Senhor, como o ramo da videira, que tem o propósito de frutificar. Você não pode. Você tem que sair daqui hoje assim: Senhor, eu não quero ser o ramo imprestável. Eu não quero ser o ramo que vai ser lançado para a morte, que vai ser lançado no fogo. E eu tenho, talvez se você fizer essa autoanálise e se encontrar nesse lugar, a boa notícia é que Jesus restaura os ramos. Jesus restaura os ramos e reconecta os ramos. Se você se encontra nessa condição hoje é o dia de você voltar e de você se reconectar à videira verdadeira. De você falar assim: Senhor, não quero ser como um ramo imprestável, não quero ser como um ramo que será lançado no fogo. Restaura, Senhor, a nossa conexão. Me ajuda, Senhor, a perseverar e a persistir no Senhor. Eu não quero desistir. Porque o texto fala sobre permanecer, e permanecer é perseverar. O contrário disso então é desistir. Falei: eu não quero mais. Eu não quero estar conectado a essa videira. E a minha oração é para que você não se coloque nesse lugar. Não chegue nesse lugar. A última coisa, o último ponto que eu queria falar com vocês sobre esse texto é que Deus é glorificado quando damos frutos.
Olha o que diz o versículo 8: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Olha só que interessante, a gente entende que é da vontade de Deus que eu e você frutifiquemos, porque isso é um processo natural de nós estarmos conectados à videira verdadeira. Mas olha só que interessante, nós darmos frutos, em primeiro lugar, não tem a ver com a nossa própria glória, porque a glória é do agricultor. Olha só que interessante, o texto diz que o pai, o mesmo pai que no começo foi apresentado como o lavrador, o dono da vinha, é ele que é glorificado no final. É Ele que é glorificado. Então os meus frutos e os seus frutos são da vontade de Deus, para a glória do próprio Deus. Nós não frutificamos para nós ficarmos com os frutos, ou com a glória do fruto. A glória do fruto é de Deus. Se você entende que o seu propósito na terra é glorificar ao Senhor, entenda que isso vai passar por você frutificar, porque o texto diz que enquanto você frutifica, você glorifica o Pai. Não só glorifica o Pai, como os frutos são um certificado, vou usar essa expressão, um certificado de que eu e você somos discípulos de Jesus. O texto diz: e demonstram, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Os frutos não são sobre um trabalho insano na casa de Deus. Os frutos são sobre o resultado natural de quem está conectado à videira verdadeira. E no final das contas, o Pai, que é o lavrador, o dono da vinha, é também aquele que é glorificado quando eu e você frutificamos. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Senhor, nós nesta noite ouvimos a Tua palavra, Pai, e nós declaramos aqui no começo, Pai, de que o nosso ouvido estava destapado, de que a nossa mente estava alerta, e de que o nosso coração estava receptivo para a Tua palavra, Pai. Então, não existem mais palavras humanas que possam ser ditas. Nós precisamos agora, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, e que o Senhor cele a palavra que o Senhor ministrou a nós, ó Pai. Pai, nesta noite, eu perguntei aqui se nós tínhamos pessoas que estavam nos visitando, e nós não tínhamos pessoas, ó Pai. Então acredito eu que os irmãos que estão aqui já conhecem o Senhor, já conhecem a videira verdadeira. Eu não sei em que situação eles estão hoje, ó Pai, mas hoje, se em algum momento da nossa caminhada nós nos desconectamos, nós paramos de perseverar no Senhor, nós queremos nos reconectar, e a nossa oração é: restaura, Senhor, restaura a nossa conexão, porque nós sabemos, ó Pai, através da Tua palavra, que sem o Senhor nós não podemos nada. Nós não seremos capazes de frutificar, ó Pai, de cumprir o propósito, sem estarmos conectados ao Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, restaura-nos, ó Pai, restaura essa conexão. Nós sabemos que nós, como ramos, os rebentos da videira, nós somos resultado, ó Pai, do Teu choro, ó Pai, desta seiva que escorria, ó Pai, do momento da poda na videira, Pai. Nós sabemos que nós nascemos deste lugar onde o Senhor pagou o preço por nós, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, permanecer e perseverar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o texto diz sobre aqueles que não permaneceram, não perseveraram. Nós não queremos ser estes, ó Pai. Se existe qualquer sombra ou qualquer sopro, ó Pai, na nossa mente, para que nós desistamos da nossa caminhada com o Senhor, nós repreendemos nesta noite. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não queremos desistir. Nós entendemos a nossa dependência do Senhor, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, revela a nós se nós estamos tentando ser independentes do Senhor. Nós não queremos, porque sabemos que nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nos traz isso à mente, Jesus, nos traz. Nós queremos frutificar. E sabe por que queremos frutificar, Senhor? Porque a Tua palavra diz que quando frutificamos, o Pai que está no céu é glorificado. E isso também atesta
de que nós somos os discípulos de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser estes. Ajuda-nos, ó Pai, a ser estes que dão frutos para glorificar o Pai e que demonstram à sociedade, ao mundo, que nós somos os discípulos de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço para que o Senhor complete a obra, Pai. Para que o Senhor complete a obra no coração dos meus irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta, mesmo que eu já tenha perguntado no começo, se existia alguém que estava visitando a gente. Não sei se você chegou depois, mas eu queria saber se existe alguém nesta noite que ainda não tinha entregado a vida para Jesus, chegou aqui depois e ouviu essa mensagem e deseja entregar a vida para o Senhor. Nós temos alguém aqui hoje que deseja fazer essa oração de entrega? Amém. Eu acredito que não. Mas se você está acompanhando a gente pela internet, você entendeu que essa palavra é para você e você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu queria muito que você escaneasse o QR Code que aparece desse lado para você, porque nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos ser suporte, queremos caminhar juntos com você nessa nova jornada. Essa jornada onde nós somos juntos, os ramos que estão conectados ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham recebido a sua porção nesta noite. Na próxima quinta-feira nós estamos aqui às 19h30. Então se você é desses que amam estar no culto no meio da semana, vem, traz mais alguém. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso na presença do nosso Senhor. Amém? Então receba a bênção agora, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui espalhado na terra, é o que te pedimos. Amém. Deus abençoe. Não sai daqui sem cumprimentar pelo menos umas 3 pessoas, hein?